Minutos de Fama especial BBB 24. Oferecimento Plante, beleza e sofisticação em arranjos florais. Tudo vira doce, transformando seus momentos felizes em doces. E Bonsex, todo mundo pode, todo mundo usa. Está começando a partir de agora mais um 5 Minutos de Fama especial BBB 24. Nessa edição a gente vai falar sobre a eliminação da Denisiane. Uma eliminação que pegou todo mundo de surpresa. Na verdade, as pesquisas estavam apontando, as pesquisas paralelas, né? Estavam apontando a Fernanda como sendo a eliminada dessa semana, mas o público acabou decidindo pela saída da Denisiane, que deixou o confinamento, gente, com 52,02% dos votos. Ela foi para o paredão indicada pela líder Raquel. Em segundo, ficou a Fernanda, com 47,15% dos votos. Uma diferença muito pouca, né, comparado ao número de votos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ao número de votos que esse paredão teve, viu? E depois teve o Matheus, com 0,82% dos votos. Uma votação muito baixa, né? Na verdade, as pessoas estão gostando muito do Matheus. O comportamento dele nesses últimos dias aí tem agradado bastante ao público. E nesse paredão, gente, foram computados 97.266.884 votos. É muita emoção, né? Foi um paredão, assim como eu falei, onde teve bastante votos. A Denisiane acabou sendo eliminada. Na minha opinião, ela começou o programa ali como um planta, ela estava bastante parada, depois ela começou a entender um pouco mais do jogo. Aí quando ela estava engrenando, fez aliança com as fadas, começou a engrenar o romance com o Matheus. De repente ela tem um relâmpago na cabeça dela, um insight assim, ela resolve terminar esse romance com o Matheus e, na minha opinião, isso foi um dos fatores que pesou bastante para a eliminação da Denisiane, ou Anne, né, como a gente já estava conhecendo ela por aqui. No meu ponto de vista, ela tinha tudo para ser uma grande jogadora, porque ela, do jeito dela ali, né, no miudinho, ela ia fazendo as estratégias, ia fazendo as votações, mas faltou um pouco mais de impulsividade, eu acho que faltou um pouco mais de participação. A gente vai falar sobre o que o Tadeu falou sobre ela no discurso, né? O Tadeu elogiou bastante a Anne em relação à postura, em relação à jogabilidade, mas eu acho que faltou ela ser um pouco mais enérgica, acho que faltou ela ser um pouco mais ali, por exemplo, quando teve a discussão dela com o Davi sobre os limões, sobre os ovos, ela poderia não só ter feito a boazinha, mas também ter passado uma coisa mais enérgica, mais impulsiva, não, obviamente, humilhando, não atacando ninguém, mas eu acho que faltava ali um certo tempero na Anne e eu acho que também esse foi um dos motivos que fez com que ela fosse eliminada. A saída da Anne, gente, foi uma das mais emocionantes até agora dessa temporada. O pessoal da casa todo uma parte ficou bastante surpresa, porque na verdade esperavam que a Fernanda fosse ser a eliminada, e outra parte ficou assim triste com a saída da Anne, que afinal de contas, mesmo com todo esse comportamento dela bastante passivo, bastante calmo, ela não teve desafetos, exceto a Fernanda, que criou uma antipatia. As duas ali ficaram, né, num ringue, elas criaram antipatia uma pelas outras ali, e eu acho que isso também foi uma estratégia da Fernanda, talvez para atacar o grupo Fadas, isso no meu ponto de vista em relação ao jogo, mas a casa ficou bastante chorosa, né? Bastante triste com essa saída dela. No discurso, o Tadeu deixou bem claro que ela corrigiu um problema, né, dentro do jogo, e que aqui fora esse problema era considerado uma virtude, que é a questão de jogar com o coração, a questão do relacionamento, que ela falou, olha, pro Matheus, eu vou me afastar de você porque eu acho que eu tô atrapalhando o seu jogo, talvez você também esteja atrapalhando o meu. E como ela estava muito focada nesse jogo, né, ela estava muito focada nesse prêmio, e ela optou por encerrar esse relacionamento, terminar esse relacionamento, e o público não gostou muito disso. Eu acho que eles eram um casal que poderiam sim seguir um pouco mais no jogo, não que eles fossem se tornar um, porque às vezes acontece isso, do casal se tornar um só, mas eu acho que cada um ali com seu ponto de vista, cada um jogando, fortalecendo aquele grupo ali das fadas, eu acho que eles juntos, eles faziam sim uma grande diferença. O Alegrete e ela, eles tinham uma força muito grande, os dois juntos, eles tinham um peso muito grande e já estavam começando a incomodar o pessoal dos gnomos, né? E ainda no discurso, o Tadeu disse que o que ela considerava fraqueza era a sua maior força, e agora
quem vai ficar com essa força concentrada é o Matheus, porque ele, além de estar sendo super querido pelo público, a gente acompanha isso pelas redes sociais, ele também falou que a partir de agora ele vai tomar uma nova postura no jogo, que ele vai jogar mesmo com sangue nos olhos. Ele tomou para ele essa eliminação da Denisiane. E aí, como eu falei, a saída foi marcada por muito choro, por muita tristeza, por muita surpresa. Todo mundo ficou surpreso, principalmente também ali, gente, o trio, a Fernanda, a Pitel e o Rodriguinho, eles não esperavam, eu acho, que a Fernanda fosse continuar no jogo. Ela se despediu de todo mundo, foi muito emocionante esse momento, ela pediu desculpa para todo mundo, se tivesse errado alguma coisa e tal, mas ela não se despediu da Fernanda. Isso também a gente precisa salientar aqui. Na hora que ela foi se aproximar da Fernanda, a Pitel se aproximou da Fernanda e ela optou também por não interromper ali, deixou as duas se cumprimentarem, acabou virando as costas e saiu da casa. Lá no palco da eliminação com o Tadeu, também foi uma entrevista bastante divertida, bastante descontraída, porque além dela ter perguntado pro Tadeu se ela tinha sido eliminada por conta do relacionamento dela com o Matheus, claro que o Tadeu não respondeu, foi um momento também onde a gente pode perceber que o Tadeu estava em sintonia com o jogo da Anne, né? Ele estava até gostando do jogo dela e ele fez muitos elogios. Ele falou para ela que dentro da casa ela tinha agido com muita sensatez e equilíbrio. E ela falou que ela estava tranquila porque ela tinha jogado durante todo o momento com o coração. Ela também afirmou que a torcida dela fica para Bia e para Alane, mas lá depois na entrevista da eliminação com a Thaís Versosa, né, pro G-Show e pro Globoplay, ela falou que, na opinião dela, quem vai ganhar o programa é a Bia, suas maiores aliadas, né, as aliadas lá do Quarto Fadas, e que, na opinião dela, a Fernanda é a grande vilã dessa edição. Então, assim, a gente também acredita que seja a grande vilã, é a nossa malvada favorita, a nossa vilã mais adorável, mas também teve uma outra coisa que a Anne falou lá na entrevista, tanto da eliminação quanto também depois nas outras entrevistas que aconteceram, foi que o fato dela ter se separado do Matheus, dela ter colocado um ponto final nesse relacionamento, não tinha absolutamente nada a ver com a questão da barba, porque o pessoal todo aqui fora estava achando que depois que ele tirou a barba, ela desencantou, perdeu o encanto, né? Depois ela até falou que preferia homens com barba, mas essa questão toda ela deixou bem claro que não teve nada a ver essa coisa do Matheus ter tirado a barba, deles terminarem. Realmente foi uma estratégia dela para tentar proteger os dois. Uma estratégia que acabou indo por água abaixo. Agora, gente, o jogo segue na casa com 16 participantes. O clima tá muito tenso entre eles. Durante toda a madrugada eles ficaram conversando, ficaram confabulando, ficaram tentando montar teorias a respeito do que vem a acontecer, né, do que vai acontecer daqui para frente. A Fernanda, o Rodriguinho, a Pitel, o Matheus foram lá para a academia conversar, que agora ali virou o QG deles. Eles foram para a academia conversar e vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Eu sei que a partir desse momento, agora acho que em definitivo, a coisa virou. Realmente o jogo virou dentro da casa. Eu falei que esse programa ia ser repleto de emoção, né, gente? Vou destacar aqui agora um momento muito positivo dessa semana e que eu acho que é a verdadeira essência do Big Brother, né? Porque o Big Brother, obviamente, ele é um jogo, ele é uma disputa por um prêmio milionário. Nessa edição vai ser o maior prêmio de todas as edições. O prêmio pode chegar até 3,5 milhões, né? Passar dos 3 milhões, mas independente dessa disputa do prêmio, independente de toda essa rivalidade do jogo entre os jogadores, também existe a boa convivência, né? Então, assim, tem aqueles, eu não falo com o outro, eu não gosto do outro, não curto o comportamento do outro, mas nessa semana a gente viu um momento que é BBB raiz. É um momento em que tudo começou, né? Pra gente começar a história desde o início. Tudo começou quando o Lucas, o Buda, ele tava ali na piscina e ele relembrou, ele resgatou uma história a respeito do corpo da Yasmin. Essa história toda chegou até os ouvidos dele, porque teve um belo dia que estavam no quarto o Nizam, o Pisani, o Vinícius e o Rodriguinho. Eles estavam ali conversando, falando sobre as mulheres, e aí eles falaram sobre o corpo da Vanessa, da Yasmin. E aí o Nizam chegou a falar que achava a Yasmin bonita, mas que na internet ela era muito mais bonita do que pessoalmente. O Rodriguinho tentou defender, aliás, o Rodriguinho, muito cara de pau, disse que nem estava nessa conversa no momento, né? O que é uma inverdade, porque ele estava sim nessa conversa, mas o mais interessante de tudo é que ele resgatando isso, a Yasmin foi atrás da
das versões, foi atrás para entender o que realmente tinha acontecido, porque lá no passado o Pisani já tinha falado isso para Yasmin e ela deixou aquilo guardado na gaveta, então o assunto voltou à tona. E para deixar a situação assim mais tranquila, não vou dizer mais tranquila, mas assim, mais amena, né, mais amenizada, a Vanessa mobilizou a casa inteira num gesto muito bonito, como eu falei, num gesto BBB raiz, e eles promoveram um desfile ali na parte de fora do jardim, né, um desfile que a Vanessa chamou de mostrar as imperfeições perfeitas, e cada um exibiu uma parte do seu corpo que, entre aspas assim, poderia ser considerada como defeito. O Alegrete mostrou as estrias, porque ele já foi gordinho, aí depois teve a Lady que mostrou as partes mais escuras do corpo dela, né? Enfim, cada um foi mostrando ali o que pode ser considerado de defeito. E Yasmin ficou muito surpresa com aquilo tudo. E o mais legal disso é que a gente percebe que o Big Brother teve já sim temporadas onde o corpo falava mais alto que os participantes, onde era o verdadeiro desfile de moda entre mulheres siliconizadas, mulheres com procedimentos estéticos, homens também, né? Já teve participante do Big Brother Brasil, homem com peito de silicone, com bumbum de silicone, e eu posso dizer porque eu já fiz bastidor de Big Brother durante muitos anos, então já teve sim casos nesse tipo, né? Onde o corpo era mais importante. Mas hoje em dia isso caiu muito por terra. O mais importante não é o corpo, porque afinal de contas ninguém tá ali para ficar exibindo corpos, né? O pessoal tá ali para jogar e cada um com as suas diferenças. Então, esse título que a Vanessa deu de imperfeições perfeitas para esse desfile, onde cada um desfilou, inclusive até a própria Fernanda, o próprio Rodriguinho, todo mundo da casa desfilou para dar esse apoio, essa overdose de energia positiva, não só para Yasmin, mas também para as pessoas que estão aqui do lado de fora. Então não importa se você tem uma barriguinha, se você é um pouquinho mais gordinho ou se você é mais magrinho, cada um do seu jeito e cada um que seja feliz do jeito que é. E a opinião do outro é a opinião do outro, não é verdade? A gente não tem que se importar com isso. Então foi um momento muito bacana, um momento muito positivo, mas em contrapartida, como todo momento positivo grande, forte, com esse peso, também teve um momento negativo que dividiu muito as opiniões na internet, que foi esse último Sincerão, né, gente? Foi uma dinâmica que criou muita polêmica na internet. Uma dinâmica onde a líder Raquel, né, o anjo Michel e os emparedados ficaram ali fora, né, os emparedados Matheus, Fernanda e a Denisiane, eles ficaram ali na parte de fora e eles tinham que escolher uma carta. Como eu falei aqui antes, o Sincerão, ele tinha tudo para ser uma dinâmica diferente, mas que acabou não dando certo, aquela coisa dos alvos. E aí a direção está optando agora por fazer um jogo da discórdia disfarçado de Sincerão. Nada mais é do que isso, a gente já falou isso aqui no programa. Então o Sincerão / jogo da discórdia dessa semana foi absurdamente pesado. E aí cada um desses que eu falei, né, a líder, o anjo e os 3 emparedados, eles tinham que escolher participantes, 12 participantes que estavam ali, e eles tinham que escolher o participante e a carta do participante. Dentro dessa carta tinha informações da família, era uma carta escrita pela família e também foto. E quem ganhasse essa carta no final iria poder ficar com essa carta até, né, a final do programa. E aí começou o grande peso de toda essa dinâmica, que foi quase que um round 6, né? Foi uma coisa assim muito, muito pesada, porque no meu ponto de vista o Big Brother é um programa de entretenimento, é um programa que vai ter briga, vai ter mocinho, vai ter vilão, vai ter aquele mascara de pau, isso tudo faz parte do programa. Mas a partir do momento em que você começa a analisar essa situação e levar isso para os participantes, ou melhor, trazer os familiares dos participantes para dentro da dinâmica, eu acho que isso pesa demais. Eu acho que não teve a menor necessidade disso acontecer, de trazer os familiares. Eu acho que se o objetivo era tocar o sentimental deles, poderia ter sido feito um outro tipo de dinâmica, não esse de trazer o familiar, né, que eu acho que não é nem o ato de picotar ali o papel, né, de triturar o papel. Eu acho que é o ato do outro ter que escolher entre os participantes aquele que não merece ver a família. Então, se eles estão confinados ali, todos merecem, até porque o anjo mostra isso, o anjo dá essa oportunidade do anjo da semana ver um pouquinho dos familiares no vídeo, mas eu acho que essa dinâmica ficou pesado, não caiu bem. Como eu falei, o pessoal na internet ficou bastante dividido, mas a maioria reclamando bastante dessa dinâmica que não teve necessidade. E é claro que o assunto ficou rendendo não somente dentro da casa, mas também fora da casa. E lá dentro da casa, muitos participantes nem se sentiram confortáveis
em continuar essa dinâmica, né? Eles falavam, olha, eu vou ter que escolher você, desculpa, eu não queria, mas eu vou ter que escolher você e tal. Então, assim, ficou uma coisa muito pesada, ficou uma coisa muito tensa, e eu acho que esse não é o objetivo. A gente gosta de climão, a gente adora climão no Big Brother, a gente adora barraco, a gente adora confusão, mas esse tipo de tortura, no meu ponto de vista, pode ser considerado como uma tortura psicológica, e eu acho que foge muito dos parâmetros do jogo. Esse tipo de dinâmica já teve, né, no reality no exterior, foi uma dinâmica copiada, que o Brasil copiou essa dinâmica, mas eu acho que é completamente desnecessário. Então, assim, cada país com suas dinâmicas, cada país com seu reality e cada país com sua forma de reagir. Aqui no Brasil, a maioria, pelo que eu vi na internet, pelo que eu conversei também com algumas outras pessoas nos grupos de conversa, o pessoal não curtiu muito. Então, o Sincerão dessa semana foi completamente nota 0, viu? Acho que pra próxima semana, por que não resgata então tiro, porrada e bomba, que era muito mais legal, né? Aquela fumaça colorida, aquela geleca em cima deles. Eu acho que aí sim faz parte do jogo, porque é uma coisa dentro da casa. Agora, trazer familiar do participante pra dentro do jogo e aí, enfim, fazer o que fizeram, eu acho que quando teve aquela dinâmica também do patrocinador de trazer objetos pessoais, né? Até aí tudo bem, porque eles trouxeram objetos pessoais, os participantes puderam ter contato com seus objetos ali por um tempo e tal. Um abraço, ok, faz parte do terror, entre aspas, psicológico. Agora, fazer isso com os familiares, colocar os familiares numa trituradora e eles ficarem se humilhando ali e gente não querendo desagradar o outro, porque, nossa, chegar ao ponto, né? Por exemplo, o Davi, olha, eu vou escolher o Michel para triturar, escolher o Matheus para triturar, porque a Denisiane e a Vanessa são mães e eu não vou fazer isso com elas. Quer dizer, não tem necessidade, né? É um tipo de tortura, no meu ponto de vista, de tortura midiática e psicológica que ficou muito feio pra televisão e muito feio pro BBB. Gente, pra gente terminar aqui, que o programa já tá chegando ao fim, vamos falar do prêmio, né? Teve ontem aumento do prêmio, a Denisiane rodou lá a roleta, o prêmio aumentou em 200 mil, com isso agora o prêmio já passou de R$1 milhão, está em R$1.050 mil. Vamos ver se alguém roda aquilo com mais sorte e consegue os 350 mil, né, para dar um salto assim, mas já foi para R$1.050 mil. Como eu falei aqui, a casa segue no maior climão, a casa segue muito tensa e algumas perguntas começam a ficar no ar. Nessa madrugada, eu vi que, por exemplo, o Quarto Fadas recebeu visitas assim ilustres, como, por exemplo, o Bin Laden foi pra lá, a Pitel foi pra lá, a Giovana, que agora virou agente dupla de Gnomos e Fadas, também ficou ali pra saber o que tá acontecendo. A Giovana tá fazendo um papel ridículo, na minha opinião, né, mantendo um relacionamento fake com o Bin só pra poder saber o que tá acontecendo do outro lado do jogo. No paredão que ela for, eu acho que com certeza ela sai, viu? E os gnomos agora, será que os gnomos vão se fortalecer com esse retorno da Fernanda? Porque afinal de contas, o Rodriguinho já tinha declarado que os gnomos são 2 grupos de 3. E o primeiro grupo, o grupo raiz dos gnomos, é o Rodriguinho, a Fernanda e a Pitel. Então esse retorno da Fernanda também tá rendendo muita polêmica. Como eu falei, a Fernanda ficou lá na academia conversando com o pessoal todo, falando alguns pontos e tal, falando sobre a volta dela. Ela tá achando que ela voltou por conta de uma aceitação positiva do público, mas não, a gente tá querendo sim que ela continue no jogo por enquanto, porque ela é uma vilã muito necessária, ela é o tipo da vilã que ela tá ali pra movimentar mesmo, pra articular. E claro, gente, vamos lembrar sempre, a gente não tá falando das pessoas, a gente tá falando dos participantes dentro do jogo. É óbvio que a Fernanda aqui fora, se ela for vilã ou não, o problema é dela. A gente tá falando do papel dela dentro do jogo e o que acontece no jogo precisa muito ficar dentro do jogo. E mais uma vez eu peço aos internautas, aos haters, né, pessoal que não tem nada pra fazer, que fica usando a internet pra poder machucar o outro, pra poder ferir o outro, vamos maneirar nas palavras. A gente pode brincar, a gente pode conversar, a gente pode comentar BBB, mas sem agredir o outro e também sem invadir o espaço do outro, não é verdade? Eu acho que esse é o principal objetivo do reality. O 5 Minutos de Fama vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência e eu volto na semana que vem com o 10º eliminado, programa todo vapor. Parece até que a gente já teve aí, já tá no 15º, né? Não, mas a gente ainda está no 10º eliminado, mas tem tanta coisa acontecendo, tem muita coisa, muito assunto, que o programa tá indo cada vez mais veloz, né? São muitos acontecimentos. Então, a gente se encontra aqui na próxima quarta-feira com o 10º eliminado da semana, ou então, gente, a qualquer momento, com notícias da casa mais comentada e mais vigiada do Brasil. A gente se vê, até lá!